Fala galera, beleza? Tô passando aqui rapidinho, só pra gente conversar um pouco sobre os tipos de climas que nós temos no nosso planeta, tá bom? Eu falei sobre eles em sala, porém não entrei em profundidade por conta do tempo, né? Que nós, inclusive, rememorando as últimas semanas, os acontecimentos que vêm se desenrolando e acabaram limitando nosso tempo de, de aula mesmo, né? Então, tô levando esse vídeo para sedimentar algumas coisinhas com vocês, tá? Vamos lá. O primeiro tipo de clima que nós temos é o clima equatorial. Show de bola? Como o próprio nome já diz, equatorial está próximo da linha do Equador, beleza? Linha do Equador. Show? E quanto mais próximo da linha do Equador, inclusive isso é uma coisa para vocês terem em mente para sempre, tá? Isso vai aparecer em geografia sempre. Show de bola? Até o ensino médio. Isso é um dos conteúdos mais básicos que tem que ter. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Show de bola? Se o nome é equatorial, porque ele está muito próximo da linha do Equador. Então ele vai ser muito quente e muito úmido. Por que muito úmido? Quanto mais quente é o clima, maior será a evaporação. Não entendeu? Olha só. Imagina que você pega um copo cheio de água, bota na rua, né, sem carro passando, obviamente, num dia muito quente. O que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar, correto? E por que vai evaporar? Porque tá calor pra caramba, correto? Então, essa água vai evaporar e isso, né, vai tornar um clima muito quente e muito úmido. Então, o clima equatorial, se ele é extremamente quente, ele também será extremamente úmido. Tranquilidade? Suave, com temperaturas lá em cima, girando entre 25 e 27 graus Celsius, tá? E com uma baixa amplitude térmica, ou seja, uma pequena diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas. Presta atenção, vamos embora. E aqui do lado, a gente tem um climograma, né? Que ele nos ajuda a entender melhor esse clima. E nós fizemos climograma em sala de aula, eu dei toda uma atenção para que vocês conseguissem justamente compreender o climograma, né, esse tipo de gráfico, até porque ele vai voltar. Não no sexto ano, mas ao longo da sua vida acadêmica. Beleza? Como a gente já conversou em sala, as barrinhas azuis elas representam chuva, representam pluviosidade. E a linhazinha vermelha representa temperatura. Show de bola? A parte do gráfico que tem mm, que são milímetros, fala sobre chuva, e a parte do gráfico que tem o Czinho aqui, né, são graus Celsius, ou seja, temperatura. Show de bola, gente? Então esse clima ele apresenta o que pra gente? Aqui embaixo nós temos os meses do ano, as barrinhas azuis distribuídas ao longo desses meses, e a gente percebe que basicamente no mês mais chuvoso, choveu quase 300 milímetros. Pessoal, tem desastre no Rio de Janeiro que acontece com 100 milímetros, com 150 milímetros. Próximo de 300 é muita chuva. Beleza? No Rio de Janeiro, casas são destruídas quando em um dia ou em um mês, né, mas geralmente aqui quando tem um desastre muito grande, chove em um dia aproximado para o mês inteiro, né, 150 milímetros. Aqui em dezembro, nesse mês nesse clima equatorial, choveu quase 300. Então, você vai ter uma ideia de quanta chuva que a gente está conversando, tá? E nos meses em que choveu menos, né, como por exemplo em junho, teve uma chuva de ali, ó, acima de 150 milímetros. Então, até no mês que menos chove, já é um mês que chove pra caramba, tá? E analisando especificamente agora a linhazinha vermelha, a gente percebe o quê? Que ela fica basicamente girando em torno de 25 graus Celsius e não desce muito disso, não. Beleza? Sobe um pouco ali de 25, depois desce logo na sequência, tá? Então, isso aqui é o climograma de um clima equatorial. Beleza, gente? Então, só queria fazer essa lembrança aí do que é um climograma e ao longo de todos os climas que eu vou conversando com vocês, aqui do lado vai ter um climograma retratando exatamente o que eu estou falando, tá bem? Inclusive, se quiser pausar, olhar com mais calma, tranquilo. E eu peguei justamente a imagem do seu livro porque tá muito bom.
tá? Então aqui, próximo clima é o clima tropical, ele lembra muito também o equatorial. Por quê? Porque ele é muito quente e ele é muito úmido, porém, o clima tropical, ele tem algumas variações. Você vai ter o tropical litorâneo, que é o do Rio de Janeiro, que esse sim lembra mais o equatorial, sendo bastante quente, bastante úmido. E você vai ter o tropical típico, que é esse que está aqui no seu livro, né, inclusive escrito Brasília, Distrito Federal, lá no centro-oeste brasileiro. O tropical típico, ele já vai ser um pouco diferente. Ele vai continuar sendo seco, continuar sendo quente, perdão, porém, ele terá invernos secos, tá? Então, o verão ele vai ser quente, ele vai ser chuvoso, tá? Porém, o inverno no tropical típico, ele será seco, beleza? E por mais que ele seja seco, a temperatura não vai mudar tanto assim, como a gente consegue perceber pelo climograma, né? A gente vê muito claramente isso, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, tem uma taxa pluviométrica bastante presente. Ela vai descendo? Sim. Porém, a gente percebe que ela está chovendo bastante, né? Agora, quando chega em junho, julho, agosto, a taxa de chuva cai muito, a taxa pluviométrica cai muito. E ao mesmo tempo eu te convido a olhar aqui, ó, a linhazinha vermelha. Veja, a linhazinha vermelha sempre se lembre, ela fala de temperatura, beleza? Então olha só, a temperatura acima dos 20 graus, os 21, 22 graus, ela cai ali para, 19, 18, logo depois ela sobe. Então não tem uma queda tão brusca assim de temperatura. Há uma queda, perfeito, mas não é uma queda brusca. Então, estamos falando de um clima que ao longo do ano inteiro praticamente chove bem, só que no inverno e nas proximidades do inverno, tá? Você vai ter uma redução dessa pluviometria, vai ter uma redução dessa chuva e a temperatura cai? Até cai, mas não cai tanto assim, beleza? Pessoal, isso é o clima tropical. Nesse caso específico, o tropical típico, já olhando para um tropical litorâneo, né? Seria um climograma parecido com o equatorial. Exatamente igual? Não, não seria exatamente igual. Você ainda teria no meio do ano ali uma redução da chuva, mas não seria uma redução tão brusca como aqui no nosso exemplo de Brasília. Tranquilidade? Ei, presta atenção, vamos embora. Aqui, clima subtropical. Esse aqui já é o clima presente no sul do Brasil, tá? Você vai encontrar ali no clima subtropical uma característica com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? Com médias térmicas, o que é isso? Temperaturas médias girando em torno aí, de 15, 20 graus. Então não é um clima tão frio assim, mas também não é tão quente, tá? Meu Deus, homem, mas 15 graus é muito frio. Então, para você que é carioca, beleza? Para o resto do mundo que vive, né, em latitudes mais altas, pensando em Europa, pensando nos Estados Unidos, grandes porções da Ásia, da Oceania, enfim, até da própria América Latina, né, locais com latitudes mais afastadas da linha do Equador, já é um clima ok, tá? Não tá esse fim de mundo não. Beleza? Então, o clima subtropical é um clima que fica entre o clima tropical e o clima temperado, ele está ali no meio do caminho. Então, ele tem temperaturas que não são tão altas como no tropical normal, tá? Num tropical litorâneo, num tropical típico, mas ao mesmo tempo não tem temperaturas tão baixas quanto um clima temperado, beleza? E vai ter chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Show de bola? É isso, galera. Esse é o tropical, esse é o subtropical, perdão. Clima temperado que vem logo na sequência, não é à toa, né? O que a gente pode falar sobre o clima temperado? Olha para esse climograma. Você percebe que não tem não tem chuvas tão expressivas assim, mas ao mesmo tempo elas estão presentes em todos os meses. Suave, tranquilidade, e a temperatura, ela não é a temperatura mais alta do mundo não. Nos meses mais quentes bateu ali, ó, quase 20 graus Celsius, beleza? No restante do ano ficou uma temperatura bastante baixa. Show?
Tranquilidade, mas é bom destacar que os verões eles são considerados quentes, tá? Em alguns verões eles conseguem bater ali até 25 graus Celsius, tá? Só que as médias térmicas, as médias de temperatura acabam girando ali em torno de 0 graus, colocando, né, o inverno do clima temperado como um inverno frio. Show de bola? Inclusive, só como efeito de comparação, a gente começa a ver as 4 estações do ano aqui no clima subtropical e com muito mais presença no clima temperado. Show de bola? Porque aqui no Brasil, por mais que a gente trabalhe, né, com verão, inverno, outono, primavera, aqui no Brasil, como é muito quente, muito próximo da linha do Equador, nós temos basicamente 2 estações, né? Que é o quente e menos quente. Acabou. Porque assim, considerar 21 graus, 22 graus, 23 graus como frio, isso não é frio. Beleza? E se a gente for pegar uma lupa e olhar com calma, região brasileira por região brasileira, a gente vai perceber outras configurações de estações do ano. Exemplo, o inverno para quem está no Nordeste, no sertão nordestino, não é o mesmo inverno para quem está em Manaus. Para um, o inverno vai ser período das chuvas, para o outro não, porque já chove todo dia. Entende? Então, as, as 4 estações do ano, elas vão variar de acordo com a parte do Brasil em que você está, beleza? De acordo com a parte do mundo em que você está. Você só começa a ver 4 estações do ano, bonitinhas, como a gente aprende lá pequenininho, como a gente aprende com um filme hollywoodiano, que inverno é quando tem um boneco de neve. Você já viu um boneco de neve no Brasil? É quando tá muito frio. Que frio é esse? Tem na sua cidade? Na minha não tem. Entende? Nem aonde no sul do Brasil tem grandes altitudes, com entrada de massa de ar fria, tu vai encontrar um inverno 100% igual ao de países temperados. Beleza? Então aqui pra gente, as 4 estações do ano só começam, presta atenção, a fazer sentido, tal qual nós aprendemos quando somos pequenininhos, ou como vemos em filmes hollywoodianos, no clima subtropical e em outras partes do mundo, no clima temperado, beleza? Falar de inverno, primavera, outono para um carioca, aos moldes das 4 estações do ano na Europa, beira o ridículo, né? Beira o ridículo. Tranquilidade? Agora vamos avançar. Clima desértico. Cara, olha esse climograma. Eu preciso falar alguma coisa? Olha para esse climograma. Cadê a chuva? Basicamente tem 1, 2, 3, 4, 5 meses e outubro com um chorinho de chuva aqui. Entende? E vou te falar, tem ano que nem chove isso aqui, beleza? Então olha só, clima desértico é basicamente o seguinte: chove muito pouco, e as temperaturas, né, as médias térmicas, são bastante altas. Show de bola? Então, basicamente, o clima desértico ele é muito seco, tá? Muito seco, beleza? E com médias térmicas bastante expressivas, tá? E aqui a gente chega no clima subpolar e frio de montanha. E aí, para entender esse climograma e para entender essas características climáticas, a gente precisa falar de algumas coisinhas que a gente já falou em sala. Olha para cá. Bom, o clima frio de montanha, olha esse nome, frio de montanha. Quando tem montanha, você já pensa em quê? Em um relevo que é alto, certo? Ei, presta atenção, num relevo que é alto. Correto? Maneiro? Então o que isso significa? Que quanto mais alto é o relevo, mais frio será. Lembra do jogo do Flamengo, do seu time de coração, quando vai jogar no Chile, quando vai jogar em algum país que tem um relevo bastante expressivo? Nesses jogos, o jogador tem que botar uma máscara de ar para ajudar na respiração. Enfim, é complicado. Por quê? Porque quanto mais alto é o relevo, menor é a presença de gases atmosféricos, dificultando a respiração. Beleza? Mas o ponto central aqui não é nem esse. O ponto central é que esses gases atmosféricos têm como algumas de suas funções absorver a radiação solar.
Se tem menos gases atmosféricos, menos absorção de radiação solar, logo mais frio. É por isso que você olha aquelas montanhas grandonas e lá no topo tem um pontinho branco, um ponto nevado, como nós chamamos, por conta dessa característica, que eu vou repetir e tu preste atenção. Quanto mais alto é o relevo, mais frio será lá em cima. Tranquilidade? Então, quando a gente volta para esse climograma, a gente percebe o quê? Que tem chuvas ao longo de todos os meses, mas são chuvas muito expressivas? Não, não são. Não são. Chove um pouquinho aqui, um pouquinho ali, menos de 50 milímetros, beleza? Nos meses mais chuvosos. E a temperatura está onde? Aqui, ó. Ela começa em menos 25, bate ali 15 graus nos meses mais quentes e desce. Ou seja, é um clima muito frio, beleza? Com uma pluviosidade, com chuva distribuída ao longo do ano, porém chove muito pouco, muito pouco, beleza? E o clima subpolar, né, é aquele clima que eu acho que o próprio nome ele já te indica, né? Polar, te lembra de algo que é frio, horrores, muito frio. Você pensa no Polo Sul, pensa no Polo Norte do Papai Noel, beleza? São locais muito frios, muito frios. Suavidade? Então, se ele é subpolar, é porque esse sub na frente, ele nos diz, presta atenção, que não é tão frio como o clima polar, mas está quase lá, está bem frio. Beleza? Então o clima subpolar, ele lembra muito também, muitas características com o clima frio de montanha, só que ele acentua essas características. Ele é mais frio, ele é mais seco. Tranquilão? E obviamente que se eu vou falar de clima subpolar, eu tenho que falar de latitude, né, galera? A gente já falou sobre isso em sala, a gente falou aqui nesse vídeo também, e eu vou repetir. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio será. Seu livro está dizendo aqui pra gente, ó, o clima subpolar, ele acontece em regiões de latitude de 50 e 70 graus. Meu Deus do céu, a linha do Equador está na latitude de 0 graus. Ou seja, estão muito afastados da linha do Equador, logo serão mais frios. Beleza? Clima polar nem se fala, cara. Clima polar você vai começar a encontrar na latitude de 90 graus Celsius, nas proximidades da latitude de 90 graus Celsius. Ou seja, olha esse climograma que você mata o entendimento desse clima. Chove ao longo do ano, maneiro, abaixo de 50 milímetros nos meses de mais chuva, e olha essa temperatura. Começa em menos 30, quase menos 35. Ou seja, chove muito pouco, por mais que chova o ano inteiro. Beleza? E é frio pra caramba, temperaturas lá embaixo. Show? Temperaturas muito baixas e um clima que tem pouquíssima chuva. Beleza? Quer dizer, chove bastante, porém, uma quantidade. Bastante não. Chove ao longo do ano inteiro, porém em pequenas quantidades. Tá? E fechamos, galera. Era basicamente sobre isso que eu queria falar com vocês, tá? No plural, eu estou colocando revisão. Já coloquei revisão, inclusive, no plural. Vou colocar agora esse vídeo só para conversar um pouquinho com vocês sobre os climas. Junto a esse post do vídeo, tem questões que eu selecionei do livro que são interessantes, tá? E questões do livro, vídeo comentando, e basicamente é isso, galera. Para prova, revisão, questões do livro e esse vídeo aqui comentando o que a gente sobre os climas mais importantes. Lembrei, e junto a esse post eu vou colocar também, né, um quadrozinho para você colocar bonitinho no seu caderno as principais características do clima, para na próxima aula, quando a gente começar conteúdo novo, tu já ter tudo sobre os climas escritos, organizadinhos no seu caderno. Tranquilo? Beijo no coração, eu fui, bons estudos!